Tá, então eu preciso agora que vocês me digam se vocês estão vendo, se estão conseguindo ver razoavelmente o quadro, né? Porque a gente vai começar, ao mesmo tempo que a gente vai começar a resolver a tarefa, a corrigir com vocês a tarefa, a falar sobre vocês com a tarefa, e não tem problema nenhum eu fazer isso, porque esses conceitos aqui são novos. Eu não estou na sala de aula com vocês para estar mais de perto trabalhando esses conceitos, então, natural que, né, que tenham dúvida, tá? Então, a gente vai por partes devagar, como eu falei, né, e vamos estudando e vamos fazendo exercício para isso ficar bem claro, porque esse é um conteúdo que é bem importante para vocês iniciarem o ensino médio com mais segurança, com mais tranquilidade em relação aqui, tá? Em relação à física também, mas no momento os conteúdos que a gente está estudando, trabalhando, são os de química, tá? Então, aqui, ó, na outra aula, nós falamos sobre números quânticos, né? Ai, gente, peraí que aconteceu uma coisa aqui que eu não sei o que é. A gente falou de números quânticos e eu disse para vocês que esse era um conceito que a gente ia trabalhar mais devagar, né, para vocês entenderem melhor. Só que antes de falar nos números quânticos, que eu falei assim, ó, o número quântico, quando eu sei os números quânticos, eu sei aproximadamente, muito aproximadamente, né, onde se situa um elétron na eletrosfera, né? Mas antes de falar dos números quânticos, a gente falou do modelo de Rutherford-Bohr, né? Que era aquele modelo do átomo com os níveis de energia. Então, Bohr e Rutherford já falavam dos níveis de energia, das camadas de energia. E aí, na aula passada, eu introduzi um novo conceito que foi os subníveis de energia. Lembra? Que eu fiz aquela analogia com um prédio, papapá, né, para falar dos subníveis, certo? Então, o link chegou. Só um pouquinho, deixa eu só marcar aqui que o link chegou. E hoje a gente vai falar especificamente dos números quânticos, das camadas de energia, dos subníveis de energia e do diagrama de Linus-Pauling, tá? Eu mandei para vocês um material por e-mail, receberam? Era um resumo sobre o diagrama de Linus-Pauling. Todo mundo recebeu? Giovanni recebeu? Giovanni saiu da reunião? Não, Vera, eu recebi, é que não tava dando pra responder ali, porque ficava aparecendo uma mensagem e eu não conseguia digitar. Ah, tá Mas eu bom. recebi. Recebeu. Então tá jóia. Tá. Então aqui, ó. A gente vai falar um pouquinho sobre o diagrama de Linus-Pauling. Vocês conseguem ver aqui no quadro que eu montei, né, um diagrama aqui, eu vou fazer um diagrama aqui, tá? E eu montei da seguinte forma, eu queria hoje ensinar vocês a fazer o diagrama, eu não vou aparecer agora, só para aparecer a minha mão, tá? Porque o quadro, a sala aqui é pequena. Eu vou ensinar vocês a montar o diagrama, porque é muito importante aprender a montar esse diagrama, porque quando a gente tem um exercício, tá? Qualquer exercício, ou no Enem, ou no ensino médio daqui a pouco, qualquer coisa assim, né? A gente precisa montar o diagrama, para não ficar ter que decorar toda a sequência energética em ordem crescente dos subníveis. Dá para fazer isso também. Eu lembro que uma vez, quando eu estava no ensino médio, eu não sabia fazer o diagrama ainda, e as primeiras provas que eu fiz sobre distribuição eletrônica, né, eu decorei a sequência inteira do diagrama, tá? Só que assim, decorar a gente esquece, né? Então, quando a gente sabe fazer,
a gente vai lá no cantinho da prova, faz o diagrama, né? E a gente faz qualquer distribuição eletrônica ali, é só seguir a direção das setas, tá? Então, é isso que eu quero ensinar vocês a fazer hoje. Para fazer o diagrama do Linus Pauling, né, eu geralmente faço assim, ó. Eu traço um retângulo, tá? Com 4 colunas e 7 linhas. 4 colunas por quê? Porque no diagrama de Linus Pauling aparece o quê? Os subníveis. Subnível S, P, D e F. Vocês poderiam me perguntar assim, professora, tem mais subnível? Tem. Pode ter infinitos subníveis. Depende dos átomos que se descobrirem, né? Se a gente descobrir átomo que tem mais camadas eletrônicas, mais níveis eletrônicos, além do que, tá? A gente vai ter mais subníveis. Por exemplo, aqui no subnível O, poderiam caber 5 subníveis. Só que não se achou nenhum átomo com 5 subníveis ainda. Aqui poderia ter 6 subníveis. Também não se achou. Aqui poderia ter 7 também, ainda não, certo? Nem eu estava tentando ler sobre os artificiais, também não vi nada disso, tá? Então, os subníveis que se conhece, né, são os subníveis S, P, D e F. Esses subníveis estão onde? Estão nas camadas de energia, nos níveis energéticos dos átomos. Então, num átomo eu tenho núcleo e depois eu vou tendo certo? E nessas camadas eu vou tendo subníveis. Deixa eu deixar a Tapioca entrar, que ela quer assistir a aula aqui. Entra. Aí, o que acontece? Quando eu vou montar o diagrama, eu tenho que pensar assim, ó. Bom, eu tenho as camadas e os subníveis, certo? Os subníveis estão nas camadas. Então, eu faço 4 colunas para os subníveis e 7 linhas para as camadas, certo? E as camadas, os níveis de energia, eu tenho nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Que antigamente era chamada camada K, L, M, N, O, P, Q, certo? Ainda se usa, ainda aparece nos livros, mas o mais atual é falar em nível 1, nível 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Mesma coisa que camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ô, gente, vocês estão conversando aí no chat e não estão prestando atenção, né? E outra coisa que eu queria pedir para vocês, quando tiver pergunta, abra o microfone e faz, porque ficar explicando e lendo o chat fica bem difícil, tá? Então, continuando aqui, ó. Bom, Ô, Vera, oi? se tu tá dizendo ali que tem são 4 colunas e 7 linhas, por que tem 5 colunas? Porque eu fiz uma a mais. Ah, tá. Tá? Eu fiz uma a mais aqui, certo? Mas aqui, ó, mas tu pode fazer com 4, tá? Que dá certo também, porque o subnível é S, P, D e F, tá? Tá. Eu acho que quando eu estava fazendo, eu estava lembrando que eu tinha que explicar para vocês que pode ter mais subníveis, né? Mas os que a gente conhece são esses, tá? Então, aqui, ó, para montar o diagrama, a gente faz o seguinte, a gente vem aqui no nível de energia 1, tá? Nível de energia 1, camada K, tá? Camada e nível de energia é a mesma coisa, tá? Então, nível de energia 1. Olha, quantos elétrons cabem no primeiro nível de energia? Só 2. Então, essa camada só tem um subnível, que é o S, certo? Então, eu boto aqui, S. Esse S está onde? Está na primeira camada. Então, eu boto aqui, ó, um S, tá? Quantos elétrons cabem nessa camada? 2. Tá? Certo? Vou para a segunda camada aqui, ó. Camada nível 2, nível de energia 2, camada L. Eu tenho, no máximo aqui, 8 elétrons, certo? Então,
Ó, camada 2, eu boto o número 2 aqui, tá? Eu tenho um subnível S, que cabem 2 elétrons, certo? E eu tenho um subnível P, ó, camada 2, subnível P, que cabem 6 elétrons. No total, agora, eu tenho o quê? 6 mais 2, 8. Os 8 elétrons que cabem nessa camada. Até aqui, todo mundo entendeu? Bom, Sim. tá, tô achando que sim, né? Aqui eu tenho 18 elétrons, ó. 18 elétrons, certo? Então, eu tô na camada 3, eu tenho o subnível S que cabe 2, o subnível P que cabe 6 e o subnível D que cabe 10. Então, ó, esse número aqui está dizendo que está na camada no nível 3, ó, certo? Aqui está no nível 2, aqui está no nível 1, tá bom? Aqui, 3S2, 3P6, 3D10. Tem que ter 18 elétrons. 10 mais 6, 16, mais 2, 18. Certo? Não esquecendo que o subnível S cabem 2 elétrons, no P cabem 6 elétrons, no D cabem 10 elétrons e no F cabem 14 elétrons, certo? Tá? Então, Ô, vamos Vera, para... Oi, fala. tu tem Pode falar. algum jeito de decorar esses negócios no subnível S cabe 2, no P cabe 6? O que tu pode fazer é decorar aqui, ó. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2. Essas são as camadas, são os níveis, Sim, tá? sim, sim. Então, primeiro nível cabe 2, segundo 8, terceiro 18, quarto 32, quinto 32, sexto 18, sétimo 2. Isso tu Ah, tem que decorar. Que é sim, outra coisa que tu tem que decorar? São os subníveis. Tu pode sim. decorar 2, 6, 10, 14, S, P, D, F, certo? Ou tu pode decorar assim, ó. Os subníveis são S, P, D e F. O subnível S é 2 e depois eu só somo 4, tá? Porque se tu ver aqui, ó, Uhum. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. Aí tu lembra de quantos elétrons cabem em cada um. Tá bom? Entendi. Obrigado. O átomo de argônio tem 8 elétrons na última camada. O átomo de argônio é um gás nobre. Os gases nobres, todos os gases nobres, se vocês olharem, tem 8 elétrons na última camada. E isso é considerado pelos químicos como átomos estáveis, certo? Ou seja, dificilmente esses átomos, naturalmente, eles se unem a outros átomos, eles têm estabilidade química. Tanto é que a gente não vê uma molécula de hélio, por exemplo, que tem 2 no último nível, mas ele tem 2 no último nível, mas ele só tem uma camada, que é a camada K. Então, só pode ter 2 mesmo. E ele se torna estável com 2. Todos os outros, né, têm 8 elétrons na última camada e são átomos estáveis. Então, os químicos criaram um conceito que é muito engraçado, porque quando a gente entra na faculdade de química, a primeira coisa que os professores lá na universidade, que dão aula de atomística, daí eles falam para a gente assim, esquece essa regra. É bem difícil esquecer, mas tudo bem, né? Que é a regra do octeto. O que seria essa regra do octeto? Quando os químicos observaram que os átomos, tá, dos gases nobres, tá, tem 8 elétrons no último nível, com exceção do hélio, que só tem uma camada, que é a camada K, portanto, só pode ter 2, né? Todos eles são estáveis.
e não precisam, não se ligam a outros átomos naturalmente, eles são autossuficientes, vamos dizer assim, não precisam de ninguém, né? São estáveis quimicamente. Eles colocaram a seguinte regra do octeto, assim, um átomo não pode ter mais do que 8 elétrons, ó, vejam bem, mais do que 8 elétrons no seu último nível, na sua, o que a gente vai chamar, eu vou explicar depois, de camada de valência, tá? Então, no último nível, na última camada, pode ter 7, pode ter 6, pode ter 5, pode ter 4, 3, 2, 1, mas não pode ter mais que 8, certo? Tá? Entendeu ou tá complicado? Entendi. Tá. Só o Bruno e o Arthur que entenderam? Entendi. É complicado, mas não é? Tá bom. Camila entendeu. Nicolas, tá. Então vamos continuar aqui. Até aqui, tudo certo na construção, né? Ó, eu vou colocando. Lembra do prédio, né? Primeiro andar aqui, tem esse tipo de apartamento que só cabe 2 pessoas, né? Então, eu vou fazendo isso a cada andar. Agora eu vou para a camada 4. Camada que a gente chama de N, camada 4, nível energético 4, tá? Aí, aqui cabem 32 elétrons. Então, eu vou fazer. Eu tenho que botar sempre o número da camada na frente do subnível. 4S2. Falta 30 agora, para me distribuir. Já botei 2. 4P6. 4D10. 4F14. Deu os 32 que tem que ter na camada? Façam as contas. Deu, né? Sim. 4S2, 4P6, 3, 4D10, 4F14. Aqui, na quinta camada, também tem que ter, no máximo, 32. É a mesma coisa aqui, ó. Opa. Tá? Essa aqui, camada P, nível 6. Então, vai ter 6S2, 6P6, 6D10. 10, 16, 18. Os 18 átomos lá. E aqui, 7S2. Certo? Feito isso aqui, gente, eu gosto de fazer, gosto de ensinar a fazer desse jeito aqui, porque daí eu vou dar o sentido da flecha agora, o sentido de diagrama, como é que isso acontece. Essa ordem que a gente colocou aqui, ó, é a ordem geométrica, tá? A ordem energética, ela é dada da seguinte forma. Eu vou traçar uma reta, ó, daqui para cá, assim, passando nesses 2 cantinhos aqui do quadrado, tá? Então, vai ficar a ordem 1S2. Depois, o que vem? Aqui também, ó. Ó. Então, primeiro, 1S2, depois, 2S2, depois, 2P6, 3S2, tá? Depois, aqui, ó,
3P6, 4S2. Tá? Depois, 3D10, 4P6, 5S2. Depois, 4D10, 5P6, 6S2. Depois, vem aqui. E por último, vem aqui. Certo? Então, essa é a ordem, né, do diagrama em ordem crescente de energia, certo? Ordem crescente de energia. Agora eu vou mostrar uma tela aqui para vocês, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Vocês me digam se estão vendo a tela. Aqui, ó. Estão vendo a tela? Sim. Todo mundo está vendo, né? Então, tá aqui o diagrama, tá? Então, eu tenho as camadas ou níveis, como eu botei ali, ó, né? Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ali eu botei num retângulo todo quadriculado, né? Aqui não tem isso, tá? Mas a ordem é a mesma aqui, ó. Então, vem aqui, ó. Vocês podem escrever essa sequência, tá? No caderno de vocês podem escrever, né? Ó, é sempre seguindo a seta aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, tá? Essa é a sequência em ordem crescente de energia. Já, gente, essa aqui, ó, é a ordem geométrica. Todos os que tiverem o número 1 vão estar na primeira camada, número 2 na segunda, número 3 na terceira, 4 na quarta, 5 na quinta, 6 na sexta e 7 na sétima camada. Todo mundo entendeu isso aqui? E os subníveis para gravar. Quantos elétrons cabem em cada subnível? Gravem o primeiro e depois somem 4. Então, no primeiro 2, no segundo 6, no terceiro 10 e no quarto 14. Número máximo de elétrons por nível de energia vai ser 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2. Tá? Então, essas duas coisas aqui vocês têm que gravar e tem que aprender a fazer o diagrama de Linus-Pauling, tá? Alguém quer... Isso aqui eu mandei para vocês, né? Pessoal, acorda? Mandei? Mandou. Tá. Então, ninguém precisa copiar nada, né? Tá tudo certo, né? Sim. Eu vou botar no caderno. Sam, Vocês botaram no caderno ou querem botar agora? eu prefiro, em vez de copiar, depois tentar fazer sozinho. Daí comparar com o que eu recebi. Ah, tá ótimo. Com que tu Tira tem a print. no que eu mandei, né? Sam. Sim. Tá. Deu aqui. Agora, deixa eu ajeitar aqui. Me deu um probleminha aqui no... Opa. Só um minuto, gente. Eu estou usando 2 computadores e tem um aqui que está dando problema direto. Não sei por que isso está acontecendo, mas enfim, vamos lá. Ó, a gente tinha uma tarefa que era assim, ó. As camadas ou níveis de energia são identificadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, né? Ou pelos números de 1 a 7. Assinale a alternativa incorreta. Essa é dificílima, né? A camada K é a de número 1. Era só para
e ir fixando, tá? A camada P é a de número 5. A camada P é a de número 5, gente? Não, né? É a de número 6. Então, é essa que está incorreta. Isso aí era só para ir lembrando as coisas, né? Os subníveis de energia apresentam divisões denominadas subníveis de energia. Os subníveis de energia são o S, o P, o D e o F, né? O átomo de potássio, daí é que eu fiquei meio cabreira, assim. O átomo de potássio apresenta número atômico 19. A distribuição eletrônica nos níveis de energia, camadas, do átomo de potássio não é distribuição eletrônica, é distribuição dos elétrons por camada, né? Não é distribuição de eletrônica energética, pelos subníveis, né? Aí, eu não tinha ainda falado da regra do octeto, certo? Não tinha ainda falado que o último nível não pode ter mais que 8 elétrons. E eu achei muito engraçado que eu não entendi como é que algumas pessoas que me entregaram acertaram sem saber essa regra. E aí eu queria que me contassem. Porque é no mínimo estranho, não é? Eu não conheço a regra. Eu acerto A última questão, Vera? Ah? A última questão, tu tá dizendo? Não, eu tô falando da questão número 3. Pode A pegar o Luísa livro. falou uma coisa ali, né, Luísa? Que procurou. Então, gente, é isso que eu não quero, tá? É isso que eu quero. Assim, deixa eu falar primeiro. É isso que eu quero que vocês entendam. Não adianta chutar. Não adianta ir buscar, procurar, porque, obviamente, que a maioria das questões, gente, quem fuça acha na internet a resposta. Porque todos os livros estão lá praticamente na internet, enfim. Agora, eu não posso me enganar. Eu não devo nem deixar as pessoas me enganarem. Imagina eu enganar a mim mesma, é muito ruim isso, né? Então, eu devo procurar aprender. E outra coisa, olha, a professora está se disponibilizando por e-mail, está se disponibilizando num grupo de WhatsApp. Pergunta, não chuta. Porque chutar e acertar, tudo bem, para uma ocasião, pode ser muito bom, muito bom. Mas não te garante nada, né? É pura sorte. Eu não sei fazer. É mais honesto dizer eu não sei fazer. Eu acho que eu sou uma das pessoas do grupo lá de professores que mais diz, eu não entendi, me explica que eu não entendi. E aí eu tô sempre aprendendo, certo? Então é isso que eu quero de vocês também, tá? Que vocês me digam, professora, eu não sei fazer isso aqui. Diz lá no grupo, eu vou, faço um filmezinho rápido tentando explicar, ou faço um áudio tentando explicar, mas assim, o que me interessa é que vocês aprendam, certo? Não adianta dar a resposta certa porque copiou, porque chutou, enfim, tá? Porque assim, eu não tinha falado da regra do octeto. Então, como é que o cara vai... O mais provável é que vocês fizessem isso aqui, ó. Quer ver? Era por Vera. camadas, né? Ó. Vera. Oi. Porque aqui, ó, se a gente vai na tabela periódica do livro, tá ali na parte de cima, tá escrito distribuição eletrônica. E na do potássio... Aí vocês copiaram a distribuição eletrônica do livro. Não tentaram pensar. É isso? Sim. Pois é. Mas isso está errado, porque se está falando para fazer a distribuição, eu tento primeiro, penso, depois eu vou olhar se estava certo. Tá? Porque daí eu consigo desenvolver o meu raciocínio e realmente aprender. Senão, eu só vou copiar. Mais nada, tá? Então, é aqui, ó. O normal era o aluno fazer isso aqui, ó. Tá?
Potássio tem 19. Então, eu sei que na camada K cabem 2 elétrons. Camada L cabem 8. Deu 10. Ele tem 19 elétrons. O mais normal é o aluno pegar e fazer isso, porque ele não sabe ainda da regra do octeto. Botar um 9 aqui. Tá? Mas, como existe a tal regra do octeto, né, que a estabilidade química se dá com 8 elétrons no último nível, o último nível nunca pode ter mais que 8. Então, se não pode ter mais que 8 e aqui eu tenho 9 para distribuir, eu boto 8 aqui e o 1 que vai sobrar está na outra camada. Então, esse átomo aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 camadas. Camada K, L, M e N. Certo? Entenderam agora? Todo mundo entendeu por que que a distribuição é feita assim? Não é só porque está aqui, ó, tá aqui, né? Onde é que está o potássio? Deixa eu ver, tá aqui, ó, né? Não é porque ele tá aqui, certo? E tem a distribuição ali, daí eu vou ali e copio. Não adianta nada. Eu não aprendi, posso explicar de novo, sim. Ó, as camadas de energia, né? São K, L, M e N, certo? Então, eu tenho lá, eu disse assim, faz a distribuição do potássio, o K19, né? Se o K tem Z19, então ele tem 19 elétrons para distribuir. Eu sei que na camada K só cabem 2, certo? Na camada L cabem 8. Então, eu completo as camadas. Aqui eu coloco os 2, aqui eu coloco os 8 elétrons. Eu já tenho 10. O potássio tem 19. Então, o aluno que não soubesse da regra do octeto, ele ia colocar 9 aqui na camada M. Só que existe a regra do octeto, que diz o seguinte, assim, baseada nos gases nobres, que todos, com exceção do hélio, têm 8 elétrons no último nível e são estáveis quimicamente, os cientistas criaram a regra do octeto, ou seja, nenhuma configuração eletrônica, né, pode ter mais que 8 elétrons no último nível de energia, certo? Então, se eu colocasse 9 aqui, essa aqui seria a última camada, e ela estaria com 9, não pode. Então, eu coloco 8 aqui, e o 1 que restou aqui, tá? Então, eu descubro que esse átomo aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 níveis de energia. Todo mundo está com o livro aberto aí na tabela periódica? Todo mundo está com o livro aberto na tabela periódica? Se não tiver, abram rapidinho. Hã? Eu tô. Tá? Então, dê uma olhadinha aí. Onde é que está o potássio? Localizaram? Tá na Sim, primeira coluna. coluna. Está na primeira coluna. Então, a primeira coluna é a primeira família, tá? Eu vou dar a tabela periódica assim aos poucos, tá? Porque eu acho que é melhor de entender. Então, a primeira coluna, gente, é a primeira família. Se esses elementos aqui são da mesma família, ó, exceção o hidrogênio, tá? O hidrogênio não é um metal alcalino, certo? Então, aqui, ó, começa ali no lítio. A primeira família começa lá no hidrogênio, mas os elementos que fazem parte dela é do lítio para baixo, tá? São os metais alcalinos, certo? Eles estão todos na primeira família, eles têm características químicas e físicas semelhantes, até por ser da mesma família. Vejam bem, todas essas colunas são famílias, tá? Todas. E as linhas horizontais são períodos, certo? Então, assim, ó, deixa eu dar a gente tem que aprender a ler a tabela periódica, né? E como é que a gente lê a tabela periódica? A gente lê da seguinte forma. Eu tenho os elementos representativos,
tá? Que são ali a coluna 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. São os elementos representativos, tá? São as famílias, né, dos elementos representativos. Esses elementos, eles indicam para a gente, né, por exemplo, os elementos que estão na família 1. Tá na família 1, eu sei que sempre vai ter um elétron no último nível, tá? Sempre. Os que estão na família 2 vão ter sempre 2 elétrons no último nível, na camada de valência, tá? O último nível é a camada de valência. Os da 13 vão ter 3 elétrons no último nível, 14, 4. 15, 5, 16, 6, 17, 7 e 18, 8, com exceção do hélio, tá? Por que com exceção do hélio? Porque o hélio é um átomo que tem o seu núcleo e uma única camada, que é a camada K, onde ele tem 2 elétrons. Se ele só tem uma camada, aqui só pode comportar 2 elétrons, tá? Então, ele é a exceção, mas ele é estável quimicamente. Tanto é, gente, que ninguém viu nunca uma coisa assim, ó, hélio 2, não existe, tá? Como existe, por exemplo, O2, O3, né? NH4. Ninguém nunca viu, por exemplo, existe N2, hélio 2 não existe. Por quê? Porque ele é estável quimicamente, tá? Bom, então, ainda na tabela periódica, por exemplo, eu fiz aqui o potássio, ó, e me diz que ele tem 1, 2, 3, 4 camadas. Se ele tem 4 camadas, onde é que ele está? Ele está no quarto período da tabela periódica. E vocês podem conferir aí, ó. Começa lá em cima, o primeiro período é a linha horizontal, que tem o hidrogênio e o hélio. Depois vem o segundo período, o terceiro período, o quarto período, que começa aqui com o potássio, que é o K, tá? Então, o número de camadas indica o período que o elemento está na tabela periódica, tá? Então, voltando às nossas questões aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre isso que eu acabei de falar agora? Eu falei de famílias na tabela periódica e falei de períodos na tabela periódica. Por enquanto, não? Então, tá. Então, os próximos exercícios já vão ser mais pancadinho, tá? Pra gente ver. Vamos lá. Agora eu tenho aqui, ó. Então, essa terceira, né? Agora todo mundo entende por que eu tenho essa configuração eletrônica aqui, certo? Quem que escreveu ali, escreve de novo que eu não consegui ver. Coloca de novo. Vai. Ó, mas não façam as coisas por fazer, tá? Depois eu tinha uma atividade que era assim, ó. Um S2, 2S2, 2P6, então assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Não, 3P6, 4S2, desculpa. 4S2, depois 3D. Não consigo enxergar aqui, só um minuto. 3D8, né? Ó, 3D8.
Eu vou aproveitar essa questão aqui já para ensinar outra coisa para vocês, tá? Aqui na questão está pedindo se o número atômico se eu estou falando de átomo, né? E átomo é uma coisa neutra, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, se eu sei o número de elétrons, eu sei o Z, que é o número atômico, que é o número de prótons. Como é que eu vou saber o Z aqui? Eu vou somar os elétrons, ó. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou ter 28 elétrons aqui. Mas está faltando uma coisa aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s... Não, tá errado. 1s2, 3s2, faltam 3s2. Deixa eu botar a configuração certinha aqui. 1s2, 3s2, 3p6. 4s2, 3d8. Ó, eu vou ali em cima e somo os elétrons. Então, ó, 10, 20, 28. Aqui todo mundo entendeu e fez porque entendeu ou deu uma chutada legal? Hã? Hein, gente? Entenderam? Tá. Então, tá quase acabando a aula, né? Que essa aula acaba... Que horas que acaba mesmo? Acaba 11h05, professor, que agora a gente tem aula 11h15. Ah, tá. Então tá. Então, vamos parar por aqui. Na próxima aula eu explico para vocês o que é o subnível mais energético, tá? E aí a gente continua numa próxima aula, tá bom? Tchauzinho, então, pessoal. Até mais. Agora...